Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 12, do verso 18 ao 27, diz assim a palavra de Deus: Então se aproximaram dele alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição, e perguntaram-lhe: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem morrer, deixando mulher sem filhos, seu irmão deverá casar com a viúva e suscitar descendência ao irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu, sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu, não deixando descendência. Da mesma forma, o terceiro. E assim os 7, e não deixaram descendência. Depois de todos, a mulher também morreu. Na ressurreição, de qual deles será a esposa? Pois os 7 a tiveram como esposa. Jesus lhes respondeu: Acaso não errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus? Ao ressuscitar, os mortos não se casam, nem se dão em casamento. Pelo contrário, são como os anjos dos céus. Quanto aos mortos ressuscitarem, não lestes no livro de Moisés, na passagem que se fala da sarça, como Deus lhe disse: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Grande é o vosso erro. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela tua palavra que tem sido nos dada todo o domingo, tem sido alimento para as nossas vidas. E nós te pedimos que o Senhor fale conosco, Pai, que o Senhor trabalhe em nossos corações. Aqueles que têm lutado com a descrença, Pai, que o Senhor dê fé a esta pessoa. Aqueles que têm tido dificuldade de confiar no Senhor, Pai, que nesta noite essa pessoa possa sair daqui mais confiante, com seu coração cheio de fé, fé em Jesus Cristo. Esta é a nossa oração, e é no nome dele que oramos. Amém. A descrença é uma realidade muito forte em nossos dias. As pessoas estão descrentes quanto ao futuro do nosso país. Tem muitas pessoas que não acreditam que o Brasil vai melhorar, que a corrupção de fato vai acabar. As pessoas estão descrentes quanto aos políticos. Existem vários candidatos e lá no fundo o brasileiro não acredita, ou boa parte dos brasileiros, eles não acreditam nesses candidatos. As pessoas estão descrentes também em relação ao casamento. As pessoas já se casam sem fé de que aquilo vai durar, de que o casamento vai durar para toda a vida ou até que a morte separe. As pessoas estão descrentes em relação ao amor. Quando alguém ouve: "Oh, eu te amo", a pessoa lá no fundo já desconfia: será que é verdade? As pessoas estão descrentes em relação ao ser humano. A nossa sociedade não acredita que o ser humano é capaz de mudar. Talvez aquele ditado, pau que nasce torto nunca se endireita, talvez esse ditado ele está sendo cada vez mais crido em nossos dias. As pessoas também estão desacreditadas da igreja. Muitas pessoas se decepcionaram com a igreja, com algumas igrejas, com pastores, com padres, com religiosos. E as pessoas estão desacreditadas da religião. Algumas pessoas estão desacreditadas até de Deus e da sua palavra. E hoje nós vamos ver Jesus sendo confrontado por um grupo de religiosos, mas que eram descrentes. Um grupo de religiosos que não criam na palavra de Deus. Hoje vamos ver Jesus enfrentando os saduceus. Este grupo de religiosos, eles estavam incomodados com a confiança que Jesus tinha em Deus, incomodados com a espiritualidade de Jesus, com a piedade de Jesus, o quanto Jesus era crente. Isso incomodava os fariseus. Então,
A nossa proposta nessa noite é que Cristo, Ele morreu e ressuscitou, para que nós pudéssemos vencer também a nossa descrença. É sobre isso que nós vamos tratar nesta noite. Nós vamos tratar sobre a descrença, e nós vamos ver que Jesus Cristo morreu, ressuscitou, para que nós pudéssemos vencer a nossa descrença. Eu dividi o texto em duas partes. Em primeiro lugar, nós vamos ver este grupo de religiosos, os saduceus, abordando Jesus com uma pergunta mal intencionada. Esse é o nosso primeiro ponto, do versículo 18 ao 23. Então se aproximaram dele alguns dos saduceus, que diziam não haver ressurreição, e perguntaram-lhe: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem morrer, deixando mulher sem filhos, seu irmão deverá casar com a viúva e suscitar descendência ao irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu, e não deixando descendência. Da mesma forma o terceiro, e assim os 7, e não deixaram descendência. Depois de todos, a mulher também morreu. Na ressurreição, de qual deles será ela esposa? Pois os 7 a tiveram como esposa. Os saduceus, que não criam na ressurreição, eles se aproximam de Jesus para fazer uma pergunta a respeito da ressurreição. Os saduceus, eles eram um grupo, um tipo de partido religioso e político, uma mistura. E é a primeira vez que eles aparecem no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos. Os saduceus, eles pertenciam à família sacerdotal. Os sacerdotes, em sua maioria, eles eram saduceus. Lembrando que Jesus ele foi abordado nos textos anteriores que nós temos meditado sobre o Evangelho de Marcos, primeiro por um trio, o trio do mal, os escribas, os anciãos e os fariseus. Eles abordaram Jesus perguntando com que autoridade ele estava ensinando e fazendo o que fazia. Depois Jesus é abordado por um outro grupo, fariseus e herodianos. Herodianos era um tipo de partido político que estava ao lado de Herodes. E agora Jesus é abordado por um outro grupo, os saduceus. E como eu disse, eles faziam parte da classe sacerdotal. Eles tinham a tendência de ser ricos e de ocupar cargos poderosos, incluindo o cargo de primeiro sacerdote e de sumo sacerdote. Eles também ocupavam a maioria do sinédrio. O sinédrio era um tipo de tribunal judaico. Era formado por 70 homens. E a maioria destes que ocupavam o sinédrio eram saduceus. E a outra parte, fariseus. Eles trabalharam duro para manter a paz com Roma. Eles eram simpáticos a Roma. Eles não tinham problema com o governo romano, porque o governo romano apoiava eles, dava cargos para os saduceus. E a vida religiosa deles? Eles eram extremamente autossuficientes, ao ponto de negar o envolvimento de Deus com a vida, com o cotidiano. Era um tipo de deísmo embrionário. O que é o deísmo? Deixa eu explicar para vocês. O deísmo é a ideia, é uma forma teológica de pensar sobre Deus, que vê Deus como um relojoeiro, alguém que criou um relógio, deu corda no relógio e depois deixa o relógio ao seu próprio funcionamento. Os saduceus, eles acreditavam, Deus criou o mundo, mas Ele não fica interferindo no mundo, no nosso dia a dia, nas coisas do nosso cotidiano. Ele é como um relojoeiro, deu corda e deixou o mundo. Eles negavam a ressurreição dos mortos. Eles negaram qualquer vida após a morte. Eles defendiam a crença de que a alma também perecia depois da morte. Eles acreditavam não haver penalidade e nem mesmo recompensa
depois da vida terrena, depois da morte. Eles negaram a existência de um mundo espiritual, eles não acreditavam em anjos, em demônios, em céu, em inferno. E eles eram responsáveis pela manutenção do templo. Eles se sentiram ameaçados por Jesus. Vocês se lembram quando eu preguei que Jesus entrou no templo e expulsou todo mundo de lá? Os maiores prejudicados com o comércio que estava acontecendo no templo eram os saduceus. E eles tinham medo também que Jesus causasse uma revolta e fizesse com que Roma ficasse incomodada com os judeus. Então eles estavam preocupados e eles queriam também a morte de Jesus. Eles não criam em toda a Bíblia, o Antigo Testamento. Eles criam apenas dos 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Acertei? Os outros livros da Bíblia, os profetas, os salmos, eles não acreditavam. Eles nem davam valor a estes livros. Eles também não estavam à procura de um Messias. Eles queriam ridicularizar Jesus. Eles queriam diminuir a popularidade de Jesus. E por isso que eles vêm com uma pergunta mal intencionada. Os saduceus, eles eram contrários aos fariseus. Mas nós vamos perceber que eles se unem aos fariseus. Eles se unem aos fariseus. Por quê? Num ponto, todos os adversários concordavam: Jesus deve ser destruído. O caso que os saduceus trouxeram a Jesus é um caso que não era comum. Era uma hipótese quase impossível de acontecer. Eles disseram: olha, 7 irmãos se casaram com a mesma mulher. 7 irmãos. Primeiro um, daí ele morreu, aí o outro foi, casou, e assim sucessivamente. Quando eles ressuscitarem, de quem ela vai ser esposa? Se casou com 7. Na ressurreição, no versículo 23, que está ali na tela, de qual deles será a esposa? Pois os 7 a tiveram como esposa. O que eles estavam abordando aqui para Jesus era uma lei que havia no Antigo Testamento, a lei do levirato. Levirato vem do latim levir, que significa cunhado. A lei do levirato era para proteger as famílias. Vocês se lembram que Israel era formada por 12 tribos? E cada tribo foi dada uma herança para aquela tribo, uma porção de terra. Então havia uma lei o seguinte: para que a herança não saísse das tribos e empobrecesse demais uma tribo, eles tinham que se casar entre eles, entre cada tribo. Então quando um irmão morria, o outro assumia a esposa, e quando essa mulher tivesse o primeiro filho era herdeiro do irmão que morreu. Ele levava o nome do irmão, chamava lei do levirato. Isso está em Deuteronômio 25, versículos 5 e 6. Se 2 irmãos morarem juntos e um deles morrer sem deixar filhos, a sua viúva não se casará com alguém de fora da família. O irmão do marido se casará com ela e cumprirá com ela o dever de cunhado, a lei do levirato. O primeiro filho que ela tiver levará o nome do irmão falecido, para que o seu nome não seja apagado de Israel. Os saduceus, ao perguntarem de quem seria a esposa, eles pensaram o seguinte: se a ressurreição é uma verdade, vai ser um problema no dia da ressurreição. Os saduceus, com essa pergunta, eles acreditavam que Moisés não acreditava na doutrina da ressurreição, porque o próprio Moisés, ele instituiu a lei do levirato, e eles tinham previsto que se houvesse uma ressurreição, haveria também uma complicação, porque uma mulher que se casou com 7 irmãos, de quem ela será esposa no céu. Os saduceus, eles eram religiosos, mas eles eram céticos. O que é um cético? Cético é uma pessoa que não acredita, uma pessoa que duvida, é um incrédulo, um descrente.
Os saduceus, eles não acreditavam em quase nada que era sobrenatural, praticamente nada. Mas eram religiosos. E os saduceus estão presentes em nossa sociedade hoje. Por exemplo, fala-se muito em espiritualidade em nossos dias. É muito comum e popular falar em espiritualidade. Mas as mesmas pessoas que falam em espiritualidade não creem em coisas sobrenaturais. Usa-se a Bíblia e usa o que convém no ambiente empresarial. Espiritualidade no ambiente de trabalho. No ambiente educacional, saiu até um livro, Jesus, o maior educador da história. No ambiente psicológico, Jesus, o maior psicólogo. Nossa sociedade, ela abraça de Jesus ou da Bíblia apenas o que convém para ela. Existe também Jesus no ambiente ideológico e político. Existem pessoas defendendo que Jesus era marxista, ou que Jesus era revolucionário, ou que Jesus era anarquista. Existe de tudo. É muito comum entre os ricos e os mais estudados, eles serem seletivos em relação às Escrituras. Por exemplo, eles vão abraçar os ensinos, mas não os milagres. O mesmo que acontecia com os saduceus. Os saduceus eram os mais ricos, os mais doutos, os mais com maior instrução, com mais diplomas, e eles selecionavam os ensinos dos milagres. E hoje não é diferente. Muitos, quanto mais abastado, é muito comum isso, quanto mais educado, quanto mais diplomas uma pessoa tem, mais ela é seletiva em relação à Bíblia. Seleciona. Não, os ensinos, o estilo de vida de Jesus é interessante. Agora, milagres, esse negócio de que Deus fez um bonequinho de barro e soprou no boneco lá em... Não, isso aí é para pessoa simples. Pessoas que não têm doutorado, que não entendem de ciência. É muito comum que isso aconteça com simpatizantes do cristianismo. Pessoas que até acham interessante o cristianismo, que acham bonito o amor de Jesus. Isso é muito comum entre os simpatizantes. O problema é quando isso acontece com líderes religiosos. Quando isso acontece dentro da igreja. Pasmem, existem pastores que não creem no inferno. Você sabia disso? Existem pastores que não creem na inspiração divina das Escrituras. Alguns pastores defendem, por exemplo, que o livro de Jonas é uma novela. Não aconteceu. O livro de Jó é uma novela. Gênesis é uma novela. É uma ficção. Não aconteceu. Isso acontece entre os religiosos, como acontecia com os saduceus, que na sua maioria eram sacerdotes, estavam dentro do templo. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 diz: toda a escritura, não alguns livros, não aquele livro que eu mais gosto da Bíblia, não, toda a escritura é divinamente inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Existem pastores que não creem na Trindade, não creem em Adão e Eva como personagens literais e não creem na ressurreição. Há pouco tempo atrás eu ouvi um pastor dizendo o seguinte: olha, a ressurreição ela não aconteceu literalmente. Jesus ressuscitou no coração das pessoas. Jesus não ressuscitou literal. Ele ressuscitou no coração. A mensagem dele está viva. As ideias de Jesus estão vivas. O que estava em xeque era a doutrina da ressurreição aqui, em relação aos fariseus. Agora, qual o perigo
dessa doutrina ser colocada de forma secundária ou à margem. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 32 diz: se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que se não há ressurreição, nós deveríamos estar em casa, assistindo o Fantástico, e comendo pizza, pipoca. A gente deveria estar no cinema agora. Se a vida é só isso aqui, nós estamos perdendo nosso tempo aqui, gente. Vejam que a doutrina da ressurreição, essa doutrina que o nosso irmão Gustavo outro dia trouxe um sermão belíssimo só sobre esse assunto, está no nosso canal no YouTube, é uma doutrina inegociável. Inegociável. Os saduceus estavam usando de uma situação hipotética. Uma situação hipotética absurda, para tentar encurralar Jesus em relação à doutrina da ressurreição. Uma mulher que teve 7 maridos. Não, e eu fico pensando, depois que o terceiro morreu, como é que o quarto teve coragem de casar com ela? Não é verdade? Você casaria? Uma mulher que teve 7 maridos, não teve filho com nenhum deles, e depois ela morre, no final. É isso que acontece com os descrentes dos nossos dias. Eles vêm com perguntas mal intencionadas. Eles não querem saber a verdade. Mas eu pergunto para você que está aqui nessa noite: você também é seletivo em relação às Escrituras? Ah, tem algumas coisas aqui, pastor, que eu creio, outras eu não creio não. A Bíblia, ela é toda divinamente inspirada por Deus. Você crê na inspiração de toda a Escritura? Que o Espírito Santo inspirou estes homens que escreveram, e eles escreveram movidos pelo Espírito Santo? Você crê em céu e inferno? Você crê na literalidade de Gênesis, capítulo 1, 2 e 3? É os 3 capítulos mais importantes da Bíblia, irmãos. Se você rasgar esses 3 capítulos, você cria uma confusão. É ali que vai mostrar que Deus é criador, ali vai mostrar que o homem é a criação de Deus, ali vai mostrar como o homem desobedeceu a Deus. Você crê que Jesus Cristo é Deus homem? Que Jesus Cristo, ele deixou a sua glória e encarnou, ele se fez homem como um de nós, sem pecado? Você crê na salvação pela graça por meio da morte de Jesus Cristo? Que a salvação é só através de Jesus e da morte e ressurreição dele? Não é por algo que eu venha fazer, não é por algo que eu faço. A salvação é pela graça, é por aquilo que Cristo fez. Você crê que Deus criou este mundo? Você crê que Deus criou Adão e Eva? Você crê que o homem desobedeceu a Deus por ouvir a voz da serpente? Você crê na doutrina da ressurreição? Ou você é um saduceu moderno? Um saduceu de Bauru? Os saduceus estão em todos os lugares, eles estão na sociedade, eles estão na igreja, e pode ser que ele esteja me ouvindo hoje. Se você é como um saduceu, a palavra de Deus para você é: peça para que Deus te salve nesta noite, para que Ele abra os teus olhos, para que Ele abra os teus olhos para que você possa crer na palavra de Deus, para que você seja inundado pelo Espírito Santo, o mesmo Espírito que inspirou homens santos a escrever este livro. Esse é o nosso primeiro ponto, uma pergunta mal intencionada. O nosso segundo ponto é uma resposta esclarecedora. Eles fazem uma pergunta e Jesus responde. Versículo 24 ao 27. Jesus lhes respondeu: acaso não errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus? Ao ressuscitar, os mortos não se casam, nem se dão em casamento, pelo contrário, são como os anjos nos céus.
Quanto aos mortos ressuscitarem, não lestes no livro de Moisés, na passagem que se fala da sarça, como Deus lhe disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Grande é o vosso erro. O primeiro erro dos saduceus era não conhecer o poder de Deus. Jesus disse: vocês estão errando porque vocês não conhecem as Escrituras e o poder de Deus. No versículo 25 ele diz: ao ressuscitar, os mortos não se casam, nem se dão em casamento, pelo contrário, são como os anjos nos céus. O que Jesus está dizendo é o seguinte: depois que a pessoa morre, depois da vida após a morte e da ressurreição, existe uma continuidade. Algumas coisas vão continuar, você vai continuar sendo quem você é. O Gustavo vai continuar sendo o Gustavo, o Jader, o Fernando vai continuar sendo o Fernando. Mas existe também algumas coisas que não vão continuar. Os nossos corpos serão diferentes. Nós teremos um corpo palpável. Como que eu sei disso? Pela ressurreição de Jesus. Nós iremos comer, essa é a melhor parte. Jesus, depois de ressuscitar, ele comeu. Você vai continuar comendo. Eu espero que sem engordar, né? Já pensou comer sem engordar, sem colesterol, sem triglicérides? Algumas coisas vão continuar, outras não. E Jesus está dizendo o seguinte: a mesma pessoa que ressuscita, ela é ressuscitada por Deus. E esse Deus é poderoso para fazer dessa pessoa com um corpo diferente, com um corpo transformado, como foi o de Jesus. Jesus foi tocado, ele comeu, ele foi reconhecido pelos discípulos. Pedro, de longe, viu Jesus na praia e reconheceu que era Jesus. Quando você ressuscitar, na sua vida após a morte, como que vai ser? Algumas coisas vão continuar, outras não. O que nós sabemos? Que nós seremos como os anjos. Nós não seremos anjos, guarde bem isso. A Bíblia diz que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós somos superiores aos anjos. Mas nós seremos como eles. E lembram que os saduceus também negavam a existência de anjos? E aqui Jesus diz: olha, depois da ressurreição, as pessoas serão como os anjos. Serão como os anjos. Quando nós nos casamos, quando um homem se casa com uma mulher, a Bíblia diz que os dois se tornam uma só carne, mas não um só espírito, uma só carne. A Bíblia não diz que nós nos tornamos um só espírito, nós nos tornamos uma só carne. O que Jesus está dizendo é o seguinte: algumas coisas vão continuar, o casamento não. O casamento, como nós o conhecemos, não vai continuar. Não haverá necessidade de procriação, porque ninguém vai morrer. Não haverá necessidade de povoar a terra. Os saduceus, eles não conheciam o poder de Deus, de criar seres humanos capazes de viver eternamente, sem a necessidade de casamento, sem a necessidade de reprodução. E é por isso que Jesus fala: vocês estão equivocados, vocês estão errando, porque vocês não conhecem o poder de Deus, vocês não sabem o que Deus é capaz. Deus é capaz de fazer seres humanos, recriar o homem com um corpo que não necessita de casamento e nem de reprodução. O segundo erro deles é que os saduceus não conheciam as Escrituras. Ainda no versículo 24 diz: acaso não errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus? Vocês não conhecem as Escrituras. E quando Jesus fala que errar, não é um erro de: eu não fui na escola bíblica, não aprendi essa lição. Não é isso. Os saduceus tinham a obrigação de conhecer a Bíblia, de conhecer a doutrina da ressurreição. A ideia aqui, Jesus está dizendo: vocês estão errando, no sentido de, vocês estão se desviando da fé, vocês são apóstatas, vocês erram, vocês
saem do caminho de Deus, vocês abandonam a fé, é apostasia o que vocês estão fazendo. E vocês estão fazendo isso porque vocês não conhecem o poder de Deus e vocês não conhecem as Escrituras. O versículo 26, Jesus diz: não leste no livro de Moisés, na passagem que se fala da sarça, como Deus lhe disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? O que Jesus está fazendo? Lembram que eles criam apenas nos primeiros 5 livros da Bíblia? Jesus está dizendo: então, nos livros que vocês dizem acreditar, lá também fala da ressurreição. Jesus faz exatamente uma citação de Êxodo capítulo 3, versículo 6. Quando Deus pela primeira vez se apresenta para Moisés na sarça. Quando Deus se apresentou para Moisés na sarça, Moisés falou: quem é que está falando aí? E aí Deus falou: sou eu, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E já fazia muito tempo que Abraão, Isaque e Jacó estavam mortos. O que Jesus estava dizendo? O que Deus estava dizendo para Moisés? Moisés, eu não fui o Deus de Abraão, eu sou. Eu sou o Deus de Abraão. E eu não sou Deus de mortos. Eu não fui o Deus de Isaque, eu continuo sendo o Deus deles. Significa que eu ainda cuido deles. Existe vida após a morte. Eu estou cuidando deles, eu sou o Deus deles, e eles são meus. Os saduceus eram céticos, descrentes, eles eram seletivos em relação às Escrituras. E como vimos, o espírito dos saduceus ainda está vivo em nossos dias. Esse espírito de ceticismo, de materialismo, de ser seletivo em relação às Escrituras. Agora, o mais triste é saber que eles eram líderes religiosos do povo judeu. Imagina o quanto eles influenciavam o povo de Israel, com seu ceticismo, com a sua descrença. Como que eles poderiam consolar alguém sem crer na doutrina da ressurreição? Imagine que alguém na comunidade judaica estava com uma doença terminal. De que maneira eles iam consolar essa pessoa? Eles eram os pastores do povo judeu. Como que eles iam consolar uma pessoa que sofreu a vida inteira? Olha, você sofreu a vida inteira, você se lascou, porque é só isso a vida. Você sofreu a vida inteira com o teu casamento. Você sofreu a vida inteira com o teu filho. E é isso. A vida é só isso e está acabado. Imagine eles consolando o povo de Deus. Os saduceus, eles eram práticos. Eles eram horizontais no pensamento. O que isso quer dizer? Eles não pensavam nas coisas espirituais. Eles eram práticos. A vida é assim mesmo. Vamos comer e beber porque é isso que tem. E quando olhamos para estes saduceus, talvez a gente diga: graças a Deus, que eu não sou como estes saduceus. Será? Como pastor, vou falar de mim agora. Muitas vezes eu me pego descrente diante de algumas circunstâncias. Quarta-feira o Jader trouxe uma devocional sobre o Vale dos Ossos Secos, aquela passagem de Ezequiel. Muitas vezes eu estou assim, diante de um vale de ossos secos. E aí Deus pergunta para mim: você acha que isso aí pode ter vida, Fernando? Você acha que isso aí tem solução? E às vezes eu penso: olha Deus, não sei, o Senhor que sabe. Às vezes eu estou diante de um casamento complicado, irmãos, e às vezes eu até falo: não, tenha fé, mas lá no fundo eu estou pensando: eu acho que isso aí não vai ter jeito. Muitas vezes eu já me peguei assim. Muitas vezes eu estou diante de uma pessoa que eu olho para ela e falo assim: essa pessoa não tem jeito, nunca vai mudar, vive caindo, vive falhando, ele até tenta, mas não consegue. E aí eu olho e falo: eu acho que ele vai continuar assim, já são tantos anos desse jeito, não vai mudar. Às vezes eu estou diante de uma doença,
uma situação difícil. E eu oro, peço a cura. Mas às vezes lá no fundo eu penso, eu acho que não vai acontecer. E às vezes eu tenho que orar, Senhor, me ajuda na minha falta de fé. E sabe por que às vezes eu sou cético? Pelo mesmo problema dos saduceus. Eu preciso ler mais a Bíblia. Os saduceus, eles erravam por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Às vezes eu sou cético porque eu esqueço o que Deus já fez na minha vida. Eu esqueço que eu já vi o poder de Deus, já vi Deus transformar pessoas, inclusive a minha. Eu já vi Deus curar. Eu já vi Deus fazer milagres. Muitos milagres. E aí eu preciso ser lembrado, para que eu não continue como um saduceu. E você que está aqui nessa noite, será que você também não é um saduceuzinho? Talvez não um saduceuzão igual os de Jerusalém lá, de Israel, mas numa menor escala. Quer ver como é um saduceuzinho? Será que os privilégios desta vida não têm te afastado de Deus? Se você vivesse há 100 anos, e você tivesse uma gripe, sabe o que você ia fazer? Você ia orar. Há 100 anos. Hoje você tem uma gripe, a primeira coisa que você pensa, não é orar, é tomar Resfenol. Estou certo? E não há nada de errado, irmãos, em tomar Resfenol, pelo amor de Deus. Vai falar que o pastor está falando que não é para tomar remédio. Nós devemos tomar remédio. Mas já pensou em orar antes de tomar? Em fazer algo simultâneo? Senhor, me cura dessa gripe. Mas nós estamos tão cheios de tecnologia que nós vamos dependendo cada vez menos de Deus. Quando você pensa no seu futuro, talvez você é um saduceuzinho. Não, o meu futuro para dar certo eu tenho que ter uma aposentadoria, eu tenho que ter um plano de saúde, para eu não ficar na mão dos outros, para eu não parar num asilo. E não há nada de errado, pelo contrário, nós devemos ser prudentes. Não me entendam errado, irmãos, por favor. Nós temos que ser precavidos, nós temos que nos preparar para o inverno. Nós temos que nos preparar. Mas será que nossa confiança não está na aposentadoria, porque a gente tem um plano de saúde? Quando você pensa no futuro dos seus filhos, não, a minha preocupação é que meu filho tenha dinheiro para quando for fazer a faculdade, quando ele tiver 18, 17 anos, que ele possa ter um bom estudo para passar no concurso. E não há nada de errado, nós temos que preparar nossos filhos para isso, nós temos que investir na vida dos nossos filhos. Mas será que nós não estamos confiando mais nessas coisas do que em Deus? De que Deus vai cuidar dos nossos filhos, de que Deus vai proteger nossos filhos? Será que nós não deixamos às vezes de orar, e às vezes investimos mais na poupança do nosso filho do que em oração, confiando que uma boa poupança será a segurança dos nossos filhos no futuro? Isso é coisa de saduceu, é pensar de forma materialista, terrena apenas. Mais uma vez, irmãos, nós temos que ser precavidos. Eu fiz poupança, eu e a Carla, nós fizemos para os 2 filhos, previdência privada eles têm. Não é isso, irmãos, não entendam errado. Eu estou dizendo, nós não podemos confiar nessas coisas e deixarmos de orar por eles, e confiar que o Deus que nos chamou, que nos salvou, vai cuidar deles. O Deus da aliança vai cuidar dos nossos filhos. Quando algumas pessoas estão até com medo de ter filhos, eu já ouvi várias pessoas, não, ter filho, esse mundo está terrível, pastor. Mas por que você tem medo de ter filho? Porque eu tenho medo deste mundo. Mas amigo, irmão querido, o Deus que você serve é maior que o mundo. O Deus que você serve, Ele rege as nações. Ele está sentado num alto e sublime trono.
e Ele governa as nações, por que você tem medo de ter filho? Não tenha medo, confie em Deus. Quando um filho ou um cônjuge está passando por um momento difícil, o que você pensa? Deus pode resolver isso. Ou você pensa, um bom psiquiatra. Mais uma vez, não sou contra psiquiatra, sou a favor. Mas será que em primeiro lugar nós pensamos em dobrar nosso joelho antes de enviarmos nosso filho ou nosso cônjuge para um psiquiatra? Será que quando a gente está diante de uma situação difícil dos nossos filhos ou do cônjuge, a gente pensa, o que pode resolver isso é se ele passar no concurso. Se ele passar no concurso, meu filho, aí eu vou ficar em paz. Ou se o meu marido ou minha esposa passar no concurso, então eu vou ficar tranquilo. Isso é pensamento saduceu. Se ele... Tem mãe que pensa assim, o que vai resolver é se ele casar. Meu filho precisa casar. E aí eu vou ficar em paz. Pode ser que você não seja um saduceu completo, mas em alguns momentos você age como um. E por muitas vezes sermos assim, céticos, duvidosos, por muitas vezes nós agirmos de forma apenas materialista, não pensarmos num reino de Deus, um reino que não é deste mundo, um reino que é espiritual. Nós pecamos, irmãos. Nós pecamos e nós ficamos sem esperança. E aí a gente olha mesmo para a situação desse país, para tudo que está acontecendo, a gente fica descrente. E é por isso que Cristo teve que morrer em nosso lugar. Porque muitas vezes a gente age como saduceu. Anás e Caifás, eles eram sumos sacerdotes e saduceus. E eles falharam como homens de fé. Eles falharam. Anás e Caifás, os mais famosos dos saduceus, eles falharam como homens de fé. Eles não criam em milagres, eles não criam em ressurreição. Seu pastor pode falhar como homem de fé. Às vezes você vai até o seu pastor procurando uma palavra de fé dele. E pode ser que ele esteja descrente, pode ser que naquele dia ele acordou saduceu. Você como pai, como mãe, você pode falhar como uma pessoa de fé. Pode ser que no momento em que teu filho está vivendo um momento difícil, você não acredite que ele possa mudar. Você não tenha fé para isso. Talvez você não acredite que teu filho possa ser curado, liberto, transformado. Você como esposa ou como marido, você pode falhar como alguém de fé. Você pode olhar para o teu casamento e falar, não tem jeito, está morto, e é uma coisa morta que não ressuscita, porque eu não creio em ressurreição. Mas quando isso acontecer, vá para as Escrituras. Os saduceus, eles erravam por não conhecer as Escrituras. Você vai ver lá a libertação. Você não vai ver Deus libertando um homem, mas uma nação inteira de um jugo da escravidão no Egito. Você vai ver Deus transformando famílias inteiras, filhos, curando pessoas. Vá para as Escrituras. Volte à tua história, veja o quanto Deus já fez na tua vida. Lembre-se de como o poder de Deus já se manifestou tantas vezes na tua vida. Jesus, ele não apenas ensinava a doutrina da ressurreição, ele não apenas defendia a doutrina da ressurreição. Em João 11:25 ele disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição. Eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Os saduceus negaram a ressurreição, e ao negarem a ressurreição, eles estavam negando o próprio Cristo. Quando nós estamos diante de um grande problema, e a gente olha para esse problema e diz, está morto, não tem mais jeito.
Nós estamos dizendo que Jesus não é capaz de resolver isso aí. Que Jesus não é capaz de ressuscitar essa situação e dar vida a isso. E sabe o que Jesus disse? Versículo 27. Jesus disse: Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. E se vocês não creem nisso, grande, não é um erro pequeno, grande é o vosso erro. Se depositarmos mais a nossa fé na doutrina da ressurreição, nossa vida será mais fácil, irmãos. 2 Coríntios 4,14 diz: sabemos que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus Cristo dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus, e nos apresentará com vocês. 2 Coríntios 4, 16, 18, por isso nós não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior, nosso corpo fique doente, a gente envelheça, ele se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. Talvez você ainda não veja, com seus olhos humanos, você ainda não é capaz de ver como você será. Você só consegue ver o que está diante dos seus olhos, mas não preste atenção nessas coisas, porque elas são passageiras. Olhe para as coisas eternas. 1 Pedro 1, 3 ao 5 diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio do que, irmãos? Por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último dia, no último tempo. Cristo morreu e ressuscitou, para que eu e você, nós pudéssemos crer. Sabe por que você é capaz de crer na Bíblia? Humanamente você não creria na Bíblia. Você só é capaz de crer porque Cristo derramou seu sangue e Cristo ressuscitou. Cristo morreu e ressuscitou para que eu e você tivéssemos nossa fé renovada nos momentos de desânimo. Sabe aqueles momentos que a gente está diante de um vale de ossos secos e a gente não tem esperança? E aí de repente, sem a gente saber como, o Espírito Santo vem e sopra sobre nós. E a gente passa a crer. A gente olha para um quadro que parece, humanamente falando, é impossível. Mas, de uma forma sobrenatural, nossos corações são cheios de fé, pelo poder do Espírito Santo. Sabe por que isso acontece? Para que isso acontecesse, como já aconteceu várias vezes na sua vida, Cristo precisou morrer e ressuscitar. Cristo morreu e ressuscitou para que a ressurreição, a tua ressurreição, fosse garantida. Cristo morreu para que você tivesse a garantia de que um dia esse seu corpo será glorificado. Este teu corpo será como o corpo do teu Salvador Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, versículos 55 e 57 diz: onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, numa época de enorme descrença, em que as pessoas não estão crendo em mais nada e nem em ninguém, a nossa fé está fundamentada no fato de que o túmulo está vazio. Numa época de muita descrença, irmãos, a nossa fé não está apoiada nas coisas que nós estamos vendo, a nossa fé está apoiada
no fato de que domingo pela manhã Jesus Cristo ressuscitou e está assentado à direita de Deus. E porque esse túmulo está vazio, o túmulo está vazio, Jesus está no trono, porque este túmulo está vazio, não há nada que Deus não possa fazer. Existe alguma coisa morta na sua vida? Ele pode dar vida. Existe alguma coisa que está aos olhos humanos é impossível? Porque o túmulo está vazio. Nada é impossível. Deus pode mudar. Mas você tem que vir a Cristo nessa noite. Você tem que se entregar a Ele. Os saduceus rejeitaram a ressurreição. E ao rejeitarem a ressurreição, rejeitaram o próprio Cristo. Pastor, mas eu sou incrédulo. Jesus morreu para que os incrédulos pudessem crer. Ore a Ele nesta noite. Seja sincero, fala: Senhor, eu não creio. Eu tenho dificuldade de crer em milagres, eu tenho dificuldade de crer no sobrenatural. Eu não creio, Pai. Mas se tudo que o Fernando pregou nessa noite é verdade, então muda o meu coração nesta noite. Transforma a minha vida. Me salva e enche o meu coração de fé. Peça perdão pelos seus pecados e corra para os braços de Jesus. Ele é a ressurreição e a vida. E se você estiver morto hoje, você vai ter vida. Vamos orar.